dia, crianças! Tudo bem? Vamos dar início agora à nossa aula de hoje. E aí, a provinha? Gostaram de fazer? Bem complicado aquele gabarito, não é? Mas com o tempo você vai aprendendo. Isso é só uma forma para você estar começando a aprender, porque da agora para frente, todos os anos vão ter provas em que você vai ter que preencher um gabarito, tá bom? Então, olha, hoje é dia 12 de novembro. Quinta-feira, nós teremos aulas de língua portuguesa no livro, de matemática também no livro e de história. Mas antes, nós vamos para a nossa história do dia. A nossa história de hoje é As Centopeias e seus sapatinhos. As Centopeias e seus sapatinhos, de Milton Camargo. Inscreva-se no nosso canal e já deixe o seu like. Então, vamos para a história. Naquela manhã, a Centopeinha acordou mais cedo. Era dia de comprar sapatos e ela gostava muito de fazer compras. Levantou, arrumou a sua caminha e foi para a sala tomar café. Sua mãe já tinha arrumado a mesa. O café estava quentinho e havia uns bolinhos de que ela gostava muito. Menina, ande logo, senão vamos chegar muito tarde e não vai dar tempo de comprarmos todos os sapatos que precisamos. Dona Centopeia e sua filha pegaram seus chapéus e suas sombrinhas, porque estava um sol muito forte, e saíram. Quando chegaram à loja, a Joaninha veio atendê-las. Bom dia, Dona Centopeia. Como sua filha está bonita. Fazia tempo que a senhora não aparecia. A Centopeinha e sua mãe foram lá olhar os sapatos que estavam na vitrina. A Centopeinha pediu um sapato vermelho muito bonitinho. A Joaninha subiu e desceu a escada. Subiu e desceu diversas vezes para trazer os pares de sapato para a menina. A Joaninha colocou todos os sapatos na Centopeinha e ela andou um pouco para ver se eles não apertavam seus pezinhos. Dona Joaninha, estão muito apertados. Não tem um número maior? Pediu a Centopeinha. A Joaninha subiu e desceu novamente a escada. Subiu e desceu diversas vezes para buscar sapatos maiores. Quando acabou de colocar os sapatos nos pés da Centopeinha, a Joaninha não tinha mais forças nem para levantar. Dona Centopeia então abriu sua bolsinha, pagou os sapatos e disse para a Joaninha: hoje você está muito cansada. Amanhã eu volto para comprar os meus sapatos. E a Joaninha desmaiou. Gostaram da história? Pensa, né? Vender sapatos para uma centopeia, né? Que tem vários pezinhos, até que acha cada um do seu tamanho. Às vezes, para a gente comprar um sapato, a gente demora muito tempo lá na loja. Os vendedores ficam bem cansados, né? Agora, imagina comprar 100 sapatinhos, né? Legal essa historinha. Então, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, de português, hoje é no livro Encontros, né, na página 242 e 243, tá bom? Nós vamos continuar estudando sobre fábulas, né? Quem lembra a fábula da última aula que a tia contou para vocês? Que a tia leu lá no livro. Volta a página do seu livro aí para você dar uma lembrada. A tia falou sobre o galo que logrou a raposa, né? O galo que passou a raposa para trás, né? Então, vamos lá. Número 1. Discuta as questões a seguir com os colegas e professor. Depois, marque as alternativas adequadas. Então, a tia vai levantar alguns questionamentos aqui
né? E você vai respondendo aí oralmente e depois a gente vai respondendo a pergunta, marcando a resposta correta, tá bom? Letra A. Na fábula O Galo que Logrou a Raposa, houve preocupação em descrever o lugar onde acontece a história? Lembra que lá nos contos, a tia, quando a gente vai ler os contos, eles descrevem tudo que tá, a vila, como são as casas, como são as pessoas? Pois é, e na fábula, há uma preocupação de ficar falando aonde que tá, o que que tem ao redor, né? Vamos supor aí, o galo não vive numa fazenda? Descreveu a fazenda, aonde era essa fazenda, como era essa fazenda? Lá fala? Não, só fala que o galo estava, né, avistou a raposa e logo subiu, né, na árvore. Então, na fábula O Galo que Logrou a Raposa, não houve preocupação em descrever o lugar onde acontece a história. Agora, não ter descrevido o lugar, falado o lugar onde eles estão, prejudicou a compreensão dos fatos? Deu para você entender a história que a tia leu? E aí, o que você acha? Você acha que prejudicou? Eu teria que ter falado aonde o galo estava, onde a raposa estava? Isso iria interferir na história? Não, né? Porque não precisa. O que ele queria, o que as fábulas querem passar é um ensinamento, né? De que às vezes você acha que você é esperto, mas existe sempre alguém mais esperto do que você, não é? Lembra que a tia falou na última aula? Letra C. A fábula que você leu apresenta muitos personagens. Lá tem muitos personagens. Vamos tentar lembrar os personagens. Tem a raposa, tem o galo e tem o cachorro. Então, tem muitos personagens? Não, né? São poucos personagens que fazem parte das fábulas. Geralmente é 2 ou 3, tá bom? Então, na fábula aí, O Galo que Logrou a Raposa, não tem muitos personagens. Número 2. Leia silenciosamente e depois em voz alta o início das 3 fábulas a seguir, observando os trechos em destaque. Então, você pode pausar o vídeo, fazer a leitura das 3, dessa aqui, ó, o leão e o ratinho, da lebre e a tartaruga e da raposa e o corvo. Tá bom? Depois você volta que a tia Leia vai ler também com vocês. Muito bem, creio que vocês já devem ter lido, né? Então, vamos lá? O leão e o ratinho. Numa tarde quente de verão, o leão estava cochilando, todo feliz à sombra de uma árvore. Essa começou. Presta atenção aqui no início, ó. Numa tarde quente de verão. Tá falando que dia é? Se é na segunda, se é no dia 5, se é no dia 10? Não, tá incerto, não tá? Qualquer tarde pode ser tarde quente de verão. Simplesmente identificou a estação do ano, mas não falou a época que era. Olha a próxima. A lebre e a tartaruga. Um belo dia, depois de passar a manhã brincando com os amigos na encosta do morro, a lebre voltava para casa quando topou com a tartaruga. Vamos ver como é o início dela aqui? Um belo dia. Tá falando que dia que é? Tá determinado o dia certinho que tá acontecendo essa história? Não, tá dizendo que é um dia qualquer, só porque o dia era belo. Tá falando da qualidade do dia e não determinando que dia é. Quando foi que aconteceu? Né? Às vezes, quando a gente vai contar alguma história, vamos supor que há muitos anos atrás, no ano de 1980, aconteceu esse fato e aquele fato, aquela coisa assim. Então, estou determinando o tempo. Foi 1980, né? Agora aqui, ó, num belo dia, tá indeterminado, pode ser qualquer dia. Vamos para a próxima. A raposa e o corvo. Uma manhã. Qual manhã? De hoje, de ontem,
de antigamente, né? Então, tá indeterminado também. Uma manhã, quando caçava, a raposa ergueu o focinho no ar e sentiu o cheirinho de uma coisa que ela adorava. Viu só? Então, vamos só revisar aqui para a gente passar para a próxima página. Numa tarde quente de verão. Não determina o tempo, o dia e a hora que está acontecendo, não. Um belo dia. Só fala que é um dia, mas não fala qual é o dia é. E uma manhã. Também não determina o tempo certo, o local certo onde está acontecendo. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer essas 3 fábulas, né? A tia Lé já passou o vídeo do leão e o ratinho, da lebre e da tartaruga. A tia só não passou da raposa e o corvo, bom? Vocês podem estar pesquisando aí na internet, né? O livro aí, ó, Minhas Fábulas de Esopo. E lendo essas fábulas, tá bom? Então, vamos lá para a próxima página. Letra A. Letra A aqui, ó. Complete a frase com a alternativa adequada. As fábulas se passam em um tempo. O tempo é determinado ou indeterminado? O que a tia Leia comentou com vocês sobre o início do texto lá? Que o tempo não é determinado. Se ele não é determinado, ele é indeterminado, né? A gente não sabe qual foi o tempo que aconteceu. Então, aí a gente marca o X. Foi em qualquer tempo, foi num belo dia, foi numa manhã, mas qual manhã? Qual dia? Né? Então, ele é indeterminado. Letra B. Letra B. Escreva o que os títulos das fábulas têm em comum. Quem lembra lá, ó? O leão e o ratinho, a lebre e a tartaruga, e o outro é, quem lembra? Isso, o corvo e a raposa. Agora, o que tem em comum? O que vocês acham que tem em comum? Quem que é o ratinho? Quem é o leão na história? São 2 personagens e que fazem parte da história. E conhecendo a história do leão e do ratinho, a gente sabe que os 2 são personagens principais. Lá na história da lebre e a tartaruga, quem é que aposta corrida uma com a outra? Quem é que a história fala mais? A história gira em torno de quem? Da lebre e da tartaruga. Estão lembrados do vídeo? Então, o que eles têm em comum? O nome dos personagens, né? Todos os títulos apresentam os nomes dos personagens principais. Então, isso é o que eles têm em comum. São iguais, todos os títulos têm isso. Entenderam? Número 3. Você conhece estas frases? Você conhece essas frases? Relacione cada uma a seu significado. Vou ler, ó. Letra A. Contra esperteza, esperteza e meia. Você já ouviu essa história, né? Que foi que a tia leu para vocês. Da raposa, do galo e da raposa. Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviu essa história? Tem mamãe, vocês que estudam de manhã, às vezes a mamãe fala, levanta menino, senão você não fica rico. Quer dizer, então, que Deus ajuda quem cedo madruga. Letra C. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Olha só que frase forte é essa, né? Em terra de cego, ou seja, todo mundo é cego. De repente chega um lá que tem olho e enxerga, então ele é rei. Por quê? Porque ele é diferente de todos, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se você pôr uma pedra, uma torneira pingando, você vai falar, ixi, vai demorar demais para furar essa pedra. Mas com o tempo, passando muito tempo, de tanto insistir, a água vai conseguir fazer um buraquinho lá na pedra, né? Agora, ó, frases como essas são chamadas de provérbios.
Provérbios são frases que são usadas para a gente tirar algum ensinamento, tá bom? Então, agora vamos relacionar. Contra esperteza, esperteza e meia. Qual é que vai dar certo com essa frase? Com persistência tudo se consegue? Sempre pode haver alguém mais esperto? Entre ignorantes, quem tem conhecimento acaba se beneficiando? Quem é esforçado é recompensado? Qual que vocês acham que é aí? Que dá certo contra esperteza, esperteza e meia. Marca aí para vocês. Agora, ó, Deus ajuda quem cedo madruga. Qual dessas frases aqui que vai combinar com a letra B? Aí você escreve dentro desse quadradinho a letra B. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Qual dessas, ó, que vai dar certo? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual dessas aqui vai dar certo? Pausa o vídeo aí e depois você volta para corrigir, tá bom? Vamos fazer a correção, então? Olha, com persistência, tudo consegue. Qual desses provérbios aqui que está falando sobre persistência, que a tia Léia comentou com vocês? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ó, se a gente persistir, ficar insistindo, a gente consegue, né? Então, a primeira frase aí vai para a letra D, para o provérbio D. Sempre pode haver alguém mais esperto. Qual foi essa? Lá da fábula da raposa e do galo, né? Vocês acharam que a raposa era esperta? Quem foi mais esperto? Foi o galo, né? Então, com esperteza, esperteza e meia. Letra A. E aí, acertaram? Agora, a próxima, ó. Entre ignorantes, quem tem conhecimento acaba se beneficiando. Ou seja, em terra de cego, né? Todo mundo aqui, ninguém sabe. Ignorantes são pessoas que não conseguem entender as coisas, né? Que não querem entender, que não conseguem entender, de ver os benefícios que as coisas trazem, né? Os problemas da vida, sempre age com ignorância, quer bater, quer xingar. Então, entre ignorantes, quem tem conhecimento, quem sabe das coisas, acaba se beneficiando. Então, qual que pode ser aí? Parabéns para quem colocou a letra C. Em terra de cego, quem tem olho é rei. E a última aí, obviamente, vai ser a letra B. Quem é esforçado é recompensado, né? Quem levanta cedo, quem começa a trabalhar cedo, dorme cedo, ele é sempre recompensado. Primeiro pela saúde, né? Depois pelo seu esforço do seu trabalho. Número 4. Os provérbios também podem encerrar as fábulas. Eles servem para resumir a história, transmitindo o ensinamento. Leia os provérbios a seguir e assinale aquele que combina com a fábula. O galo que logrou a raposa. Ou seja, né? O galo que foi esperto, né? Que enganou a raposa. Agora, se eu chegar lá, assim, de acordo com a história do galo e da raposa, falar para vocês lá no final, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, mais vale uma coisa que eu já tenho do que eu tentar conseguir outra, né, que tá fora do meu alcance, né? Tem a ver com a história do galo e a raposa? Também não, né? Não tem nada a ver. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ou seja, se eu conseguir ganhar R$1 hoje, amanhã eu ganho outro, depois eu ganho outro. O que é que eu estou fazendo? Eu vou juntando, Então, eu estou de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu estou começando a ganhar as coisas, né? De pouquinho em pouquinho eu chego lá. Tem a ver com a fábula, o galo que logrou a raposa? Não tem, né? Agora a outra aí, ó. Quem ri por último, ri melhor. Tem a ver, né? Porque o galo riu por último e ele riu melhor, porque ele enganou a raposa, né? Então, esse provérbio aí dá certo com a fábula, o galo que logrou a raposa, ok? Então, essa é a nossa aulinha de português.
pode dar uma pausa, dar uma descansada e voltar para a nossa aula de matemática, tá bom? Então, vamos agora para a nossa aula de matemática. Nós vamos fazer a atividade da página 189. A tia está indo bem devagar com a multiplicação para que vocês possam aprender pelo menos um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá? Número 3. Desenhe 2 limões em cada cesta. A tia já até desenhou aí, tá bom? Então, olha aí, ó. Aqui eu tenho 2. Aqui eu desenhei 2. E aqui eu desenhei 2. Você pode pausar o vídeo e fazer o seu desenho, depois você volta para continuar. Agora, vamos responder, ó, as frases, completar as frases. Você desenhou vezes 2 limões. Quantas vezes você desenhou 2 limões? 1, 2, 3. Então, se eu fiz uma vez numa cesta, uma vez na outra e outra vez na outra. Então, eu fiz 2, 2, 2. Então, você desenhou 3 vezes 2 limões. Então, podemos escrever assim, ó. 2 mais 2 mais 2. Se eu pegar esses 2 limões, mais esses 2 limões, mais esses 2 limões, vai ser igual a, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. E eu posso também representar através da multiplicação. Ou 3 vezes que eu desenhei o limão, vezes 2 limões em cada cesta, é igual a 6 limões. Então, você desenhou quantos limões? 6 limões. Número 4. Observe os quadrinhos e suas cores. Então, aqui, ó, na faixa de cima, na fileira de cima, eu tenho essa tira aqui, rosa, essa tira aqui, amarela. Na fileira de baixo, eu tenho 2 marrons, 2 verdes, 2 azul escuro, 2 cinza, 2 azul claro, 2 vermelhos e 2 laranjas. Agora, vamos responder completando as frases. Letra A. Na fileira de cima, foram pintadas tiras de 7 quadrinhos cada uma. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma tira rosa, mas que tem 7 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Outra tira de 7 quadrinhos amarelo. Então, quantas tiras eu tenho aqui na fileira de cima? Muito bem, 2 tiras de 7 quadrinhos. Então, olha, 7 quadrinhos rosas mais 7 quadrinhos amarelos vai ser igual a, isso, 14, aqui representando, ó. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 7 quadrinhos é igual a 14. E nós também podemos representar usando o fato da multiplicação, que é 2 vezes o número 7, né? 7 quadrinhos. Eu vou ter quantos quadrinhos? 14. Agora, a letra B. Na fileira de baixo foram pintadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras de 2 quadrinhos cada, né? Cada uma. Então, eu tenho 2 marrons, os 2 marrons, mais 2 verde, mais 2 azul, 2 laranja, 2 vermelhos, 2 azul, 2 cinza, 2 azul escuro, que vai dar o quê, ó? Se eu contar, aqui em cima não tem 14 quadrinhos?
Aqui embaixo não está pintado o mesmo tanto de quadrinhos? Então, se eu somar todos esses aqui, ó, vai dar quantos? Muito bem, a tia está colocando 14. Ou seja, 7 vezes 2 é igual a 14. E também podemos representar com a multiplicação, que vai ser 7 vezes 2 igual a 14. Olha só para vocês verem, aqui em cima deu 2 vezes 7. Não deu o mesmo tanto aqui em cima e aqui embaixo não é o mesmo tanto? Só muda o lugar dos números. 2 vem primeiro, vezes 7 é igual a 14. E embaixo vem 7 quadrinhos, né? Vezes 2 é igual a 14, né? Então, não houve diferença no resultado. Então, na multiplicação, os números aqui, ó, o 7, o 2 e o 7, vai ser sempre 14. Não importa o lugar onde ele esteja. Ou é 2 vezes 7, ou é 7 vezes 2. Tem sempre o mesmo resultado. Bom? Letra C. Nas duas multiplicações que você escreveu, nos itens anteriores, quais foram os números multiplicados? Foram o 2 e o 7, e o 7 e o 2. Qual é o resultado da multiplicação desses números? 14. Fácil, interessante, não é a multiplicação? Na adição, né, também não tem importância o lugar onde os números estejam. Se é o maior em cima, se é o menor embaixo. Agora, na subtração existe, né? Se a gente colocar, vamos supor, o 7... O 2 menos 7 não tem jeito da gente tirar, porque 2 é 2 unidades, subtração é tirar, então não tem como. Então, o lugar onde os números estejam, né, altera muito, muito mesmo o resultado na subtração. Já na multiplicação e na adição, não interfere, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos aprender mais um pouquinho da multiplicação. Vamos, então, agora para a nossa aula de História. Nós vamos fazer hoje, né, a página 60. Nós estamos estudando sobre famílias. As famílias brasileiras, elas se originam de várias outras culturas, né, diversidades. Vamos supor, um índio antigamente, né, se apaixonou por um português, por um espanhol, e eles se casaram, tiveram filhos, e aí veio essa mistura, né, de culturas, de povos. Então, o nosso povo ele é formado por diversas culturas. Então, a família é uma mistura, né, de muitos costumes. E a gente foi adaptando os costumes para a nossa realidade. E então, esse é o conteúdo de hoje, uma mistura de costumes. As diferentes origens contribuíram para a grande diversidade de costumes das famílias brasileiras. Na rua, na escola, no trabalho, as pessoas se encontram e convivem. Nessa convivência, cada um aprende algo dos costumes da outra. Por exemplo, muita gente tem o hábito de comer mandioca, que é de origem indígena, ou de comer carne cozida com inhame, que é um legume trazido pelos povos africanos. E de vez em quando é muito bom tomar uma sopa, como fazem os portugueses. Você gosta de algum desses alimentos? Então, aqui tem alguns alimentos. E aí? Pesquise aí com a sua família. Qual é o costume que você gosta de comer? Se você for em várias regiões do Brasil aqui, for para o Nordeste, eles têm um tipo de comida. Se a gente for lá para o Sul, né? Tem o chimarrão, tem outros tipos de comidas, outros costumes, né? Então, vamos responder aqui as questões aqui. Número 2. Complete as frases com os nomes dos pratos retratados nas fotos. Então, ó, que prato é esse? Você conhece? É a tapioca. A letra B pode ser um caldo ou pode ser uma sopa, né? Aqui temos o quibe. E aqui o que a gente gosta muito de comer, que é um sanduíche. Então, vamos lá para a letra A?
A. Qual que é o alimento da letra A? Qual é esse alimento aqui? A tapioca. É feita de farinha de mandioca e a origem da mandioca é indígena. A origem desse alimento é indígena, né? O costume de tomar sopa foi trazido pelos portugueses. Olha o alimento B, não é a sopa? É, que tá falando aqui no texto. Ó, de vez em quando é muito bom tomar uma sopa como fazem os portugueses. Letra C. O é um prato de origem árabe. Qual que é o alimento da letra C? Isso, o quibe. Quibe é escrito com Q-U-I, não é com K, tá bom? Letra D. O, como que chama isso aqui? Qual que é o alimento da letra D? Isso, sanduíche. Foi trazido ao Brasil pelos africanos. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje. Vem aí com seus antepassados, quem tem vovô, quem tem vovó, pergunta qual foi o alimento, né, da origem do povo dele. Qual era que eles mais gostavam de comer? O que vocês mais gostam de comer em casa, né? Vê aí qual é o seu costume, da sua comida, do jeito que você convive, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Então, bye bye, até amanhã, se Deus quiser.